Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero trazer para vocês o meu relato de parto. Como vocês já puderam ver aí na capa, eu passei por algumas situações, tive que fazer uma cesárea de emergência. Minha filha acabou tendo que ir para UTI por alguns dias. E assim, muitas coisas aconteceram e eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. E eu vou começar basicamente do começo, para você entender a história toda. Enfim, vai que você se identifica também, passou por algo parecido ou conhece alguém que passou por algo parecido também, né? Mas vamos lá. Eu comecei a sentir algumas dores no sábado. Foi algumas cólicas bem de leves assim mesmo, sabe? Na madrugada. E aí, no domingo, acabou que eu comecei a sentir umas dores mais fortes. Comecei a sentir dores, era meio-dia. E nisso foi o dia inteiro sentindo dores de contrações mesmo. Inclusive eu tinha baixado um aplicativozinho pra tá medindo, né, o intervalo das contrações. E aí já estavam bem ritmadas o espaço ali das contrações de uma pra outra. Acho que é assim que fala, né? E nisso comecei a sentir as cólicas na madrugada de sábado. No domingo, de meio-dia até umas 7, 8 horas da noite, mais ou menos, eu tava sentindo as minhas contrações, né? Só que eu decidi ir pro hospital só à noite. Então, à noite a gente se organizou, foi no hospital, até porque eu tinha que ver como que eu tava, como que tava as contrações, como que tava a dilatação, enfim. Então, eu fui pro hospital na segunda-feira. Eles fizeram o toque, né? Que inclusive foi uma das experiências mais horríveis de todo o parto em si. Tirando o fato de que a minha filha ficou na UTI durante alguns dias, o toque foi uma das piores partes. Misericórdia. Não sei a experiência de vocês, né, que tá assistindo esse vídeo, mas pra mim foi a pior parte. Porque eu senti muita dor, eu não sei se a pessoa tava sem paciência ou simplesmente foi indelicada. Foi uma mulher, inclusive. Eu até acho que as mulheres deveriam entender as outras nesse aspecto, né? Mas enfim. Cheguei lá, fiz o toque. Tava com 1 centímetro de dilatação só. E nisso, eu fui fazer alguns exames também. Nisso, o pessoal da maternidade disse que no outro dia eu já iria ir e eu iria ficar internada já. E nisso, eu voltei pra casa, passei a noite inteira sentindo as contrações, praticamente não dormi. E assim, quando eu dormia, era no intervalo de 5 minutos. Eu dormia ali e quando já vinha outra contração, eu acordava assustada. E assim seguiu toda a minha noite, né? E aí na segunda-feira, eu voltei pro hospital pra eles fazer todo o check-up, fiz mais alguns exames também, fiz uma ultrassom pra ver como que a bebê tava. E até então tava tudo bem, né? Ela tava bem na barriga, na ultrassom e nos exames que eu fiz. Tem um examezinho, outro exame lá também que dá pra ver o coraçãozinho do bebê, né? Dá pra escutar e saber como é que tá. E tava tudo indo de forma tranquila, né? E aí elas fizeram o toque em mim novamente. Eu tava com 4 centímetros de dilatação. Isso na segunda-feira. Nisso elas me informaram que provavelmente poderia ter que fazer o rompimento da bolsa. Não sei como que se chama esse procedimento, mas tem um nome para isso. Mas elas só me informaram isso também, não ficou nada decretado assim, olha, a gente vai romper a sua bolsa. Ou me perguntaram se eu queria que aquele procedimento fosse feito. Nada disso aconteceu. E aí, gente,
essa foi uma das coisas que me deixou muito assustada, porque eu fui almoçar, né? Deu um intervalo ali, fui almoçar, e quando eu voltei pra fazer o toque novamente, ela fez o toque em mim novamente, estava com 5 centímetros de dilatação, e ela simplesmente rompeu a minha bolsa. Sem me avisar nada, sem me perguntar nada se eu queria aquilo, se não, enfim. Não teve nada ali da minha parte, né? Inclusive eu nem sabia. E eu fiquei muito assustada com aquilo porque o toque em si já dói. E para romper a bolsa eu também senti um pouquinho de dor. Então foi tudo muito agoniante. Essa parte, com certeza, se alguém me perguntar assim, qual foi a pior parte do teu parto em geral, foi o toque. E foi o momento que a minha bolsa foi rompida. Inclusive até da cesárea, gente. Que eu morria de medo de fazer. Foi mais tranquilo do que esse toque. Infelizmente. Foi algo que me deixou traumatizada em todo o meu parto. Eu já falei tanto isso pra vocês que vocês já devem ter decorado isso. Mas enfim. No que a mulher fez o toque em mim, estourou a minha bolsa, viu que o líquido, né, saiu já amarelo. E aí deu pra se resumir que a neném teria feito cocô na minha barriga. Só que nos exames anteriores que eu fiz, inclusive no mesmo dia, pela manhã, tava tudo certo com o líquido, né, os exames. Quando eu cheguei em casa, que passou toda a turbulência, eu fui ler e tava tudo certo. Enfim, e aí, quando ela estourou minha bolsa, viu que a neném tinha feito cocô na minha barriga, que inclusive eu tenho uma dúvida se a neném tinha feito cocô antes ou se fez a partir do momento que ela estourou minha bolsa, porque eu me assustei. Como não foi me informado nada, eu me assustei. Mas acho que essa é uma dúvida que eu vou ficar com ela na minha cabeça. Não vou conseguir tirar essa dúvida, né? Aí, depois disso, eu fui levada pra fazer um exame, que é esse exame que eu comentei com vocês, de ver o coraçãozinho do bebê se tá tudo certo. Porque eles meio que queriam que eu continuasse tentando ter o parto normal, entendeu? E nisso eu fui levada para essa sala para fazer novamente esse exame, ver o coração da minha bebê, e já estava muito acelerado, né? Então, resumiram que não dava para me ter o parto normal. Graças a Deus que não ficaram forçando a barra, por mais que em nenhum momento da minha gestação me passava pela cabeça de que eu iria ter o parto de forma cesárea, né? Naquele momento eu entendo que seria a melhor opção, né? Mas enfim, gente, depois que eu realmente tive a certeza que eu iria ter o parto cesárea, por mais que eu entendesse que era a melhor coisa, eu sinceramente tive uma crise. Que foi o momento que eu fui pro banheiro tomar um banho, né? Pelo fato de terem estourado a bolsa, eu fiquei toda melada. Então eu fui tomar esse banho e eu tive uma crise dentro do banheiro lá. Fiquei conversando com meu esposo no telefone porque ele não poderia entrar na sala que eu estava, que era só mulheres. Né? Enfim, foi tudo uma loucura. E aí depois disso, depois que eu tomei meu banho, já fui me preparar, né? Eles já começaram a me preparar para ter o parto cesárea, né? Colocaram os negócios na veia, que eu acho que é onde aplica anestesia, gente. Não sei, não lembro. E aí depois já me levaram pra sala do parto, né? Começaram a fazer todo o procedimento. Minha neném nasceu. Ela nasceu bem tranquila, inclusive. E aí eu fui levada pra uma sala sozinha com ela. E eu fiquei lá durante 1 hora, sem a presença do meu esposo. E em alguns momentos sem a presença de ninguém, porque tinha apenas uma enfermeira que estava lá dentro dessa sala. E de vez em quando ela saía e ficava somente eu e minha bebê. Né? Agora imagina se tivesse acontecido alguma coisa com ela, né? Por exemplo, depois que passou essa 1 hora, eles foram tentar colocar ela no meu peito. E aí ela não conseguiu pegar o meu peito porque
não estava conseguindo pegar o peito e respirar ao mesmo tempo. Né? Agora imagina, voltando aqui, né? Imagina se acontecesse alguma coisa nessa sala que eu fiquei sozinha com ela naquele momento, né? Graças a Deus que ocorreu tudo bem, mas teve um pouco de negligência aí, né? Graças a Deus, o tempo todo que ela ficou comigo, ela ficou bem calminha, bem tranquila, e só teve a reação realmente depois, quando ela foi pra pegar no peito, que ficou, né, sem poder respirar direito. E aí nisso, a moça já levou a minha bebê pra uma outra sala. Meu esposo foi juntamente com ela, eles fizeram a aspiração lá e viram que ela tinha ingerido o líquido, né? Que eu acho que na maioria dos casos é comum que isso aconteça. Não sei se é comum o fato do neném ter que ir pra UTI, né? Mas sobre ingerir o líquido ou respirar, alguma coisa assim, pode ser que aconteça na maioria dos casos. E foi o caso da minha neném. Eu acho que ela ingeriu, né? E aí ela teve que ir pra UTI, teve todo um processo de ficar recebendo oxigênio, de tomar o leitinho pela sonda. Então, assim, foram dias tenebrosos. Inclusive, uma das coisas também muito ruins, né? Uma sensação muito ruim que eu senti foi ter recebido alta. Eu recebi alta no segundo dia que eu tava lá. E eu recebi a alta. E eu tive que sair sem minha neném do hospital. Foi uma sensação muito horrível. Sinceramente. Né, eu até chorei lá em frente ao hospital. Tava nem me importando com quem tava do lado. E essa foi a sensação mais horrível que eu senti, né, relacionada à minha bebê sair sem ela. Mas, enfim, voltando aqui, né, pro fato dela estar na UTI, recebi alta no segundo dia. Resumindo, ela passou 8 dias lá na UTI e 6 desses 8 dias a gente teve que ficar indo pra ver ela, né, pra visitar. Então, assim, a gente teve que controlar o nosso emocional, né, pra não ficar tão mal com a situação. E ainda pegou o financeiro, porque R$ 80 pra ir lá todo santo dia não foi fácil. E pra resumir a história, graças a Deus que deu tudo certo, né? Graças a Deus que passou esses 8 dias, a gente teve a alta dela. Ela tá em casa agora. A partir do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ela tá com 17 dias. Então, assim, já tem um tempinho que ela tá aqui com a gente, que ela tá bem. E é isso. Esse foi o meu relato. Acho que eu não esqueci de nada, não, gente. E se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu vou fazer outros vídeos também. Só que eu vou estar compartilhando no meu Instagram, né? Instagram, TikTok. Sobre o meu relato de parto, para resumir, foi isso. É o vídeo que eu queria trazer aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Por mais que seja uma coisa séria que aconteceu, deu tudo certo, né? E isso que é o mais importante. No fim das contas, eu passei um perrengue, eu e meu esposo passamos um perrengue juntos, mas deu tudo certo com a gente, com a nossa bebê. E isso tudo é pra honra e glória do Senhor, né? É o nosso testemunho. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like até pra me ajudar, né? Porque nesse momento eu não estou trabalhando, somente o meu esposo. E pra quem não sabe, a gente trabalha em casa, tá? Temos uma agência de marketing. Mas eu estou tentando crescer aqui no YouTube. Então, se você puder estar me ajudando, se inscrevendo no canal e até mesmo para acompanhar os próximos conteúdos, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu falo aqui diretamente para mulheres. Então, se você é mulher, se você gosta de conteúdo sobre família, crescimento pessoal, enfim, eu vou estar trazendo muito conteúdo para vocês aqui no canal, então já se inscreva. É isso, até o próximo vídeo.